bom? Palavra pastoral. Só vigia nisso. Não há necessidade de me procurar no final do curso. O senhor sabe, eu sei de tudo. Só estou comentando, vigia nisso. Bênção não acarreta dor. E eu penso que quem serve a Jesus, ele precisa estar envolvido na comunhão. Vamos ouvir a palavra agora. Deus deve ter alguma coisa que vai acalentar o nosso coração. Amém? Você pode aplaudir Jesus por isso? É para Jesus mais forte, então. Glória a Deus. Glória a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Quem está abençoado, dá glória a Deus. Eu estou muito feliz com Jesus, porque Ele é bom. O Senhor é bom, Ele faz as coisas. Às vezes a gente cria expectativas, coloca as coisas de um jeito que a gente imagina, mas Ele sabe como nos convencer, Ele sabe como direcionar as nossas vidas e Ele sabe o que é melhor. Amém? E como é bom estar na presença de Jesus, como é bom servir a Jesus. Eu estava ali no louvor e a coisa que o pastor falou, a coisa estava pegando aqui, e aí eu comecei a falar com Deus, a hora que a minha mãe estava ministrando, e eu rasguei meu coração diante do Senhor, e como é bom sentir a presença dEle, como é bom saber que Ele está ouvindo a gente. E o que o Senhor colocou no meu coração, ontem, quando o meu pai virou para mim, você prega amanhã? Eu falei, prego. Falei, e agora, Jesus? Aí a gente ficou aqui, a gente saiu daqui, acho que eram umas 11 horas, né? 11h30. Aí eu subi para casa, a Lorena já estava dormindo, e aí eu falando com Deus, Deus, o que o Senhor quer falar? Entrei para o banheiro, estava com alguma coisa no coração, porque você sempre está, né? Mas o Senhor me trouxe à memória algo que aconteceu aqui ontem, numa conversa com um dos meninos, e aí Deus é tão maravilhoso que tudo que nós ouvimos, falamos e fizemos aqui foi uma introdução para a mensagem, porque eu queria falar hoje do céu. O Senhor colocou no meu coração para a gente falar do céu. E sobre a cidade de Deus, o lugar, a morada de Deus. Eu queria falar deste lugar, que é tão desejado, um lugar, o destino final do crente, o nosso lugar, um lugar para onde nós queremos ir. Mas às vezes a gente fala pouco, ou entende pouco como é o céu, o que tem no céu. Às vezes, eu já ouvi, e ontem eu ouvi isso, falar, a Bíblia não fala tanto assim de como o céu é, mas eu queria nessa manhã conversar com você e, através da palavra do Senhor, mostrar o que a Bíblia diz a respeito do céu. Amém? E eu queria ler com vocês o primeiro texto, Filipenses 3, capítulo 3, versículo 20. Vamos ler juntos? Aí você coloca na ARA, só para mim, já que não aparece lá, eu vou lendo aqui. Glória a Deus. Achou? Se não, vamos nessa mesmo. Graças a Deus. Oh, glória. Vou lendo aqui. Diz assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. 21 diz, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Amém? Vamos ler junto agora que apareceu a versão lá? O versículo 20. 1, 2, 3. Pois o qual transformará para ser igual ao corpo das... Glória a Deus. Do poder que Ele... Deus é bom. Podemos aplaudir Jesus por esse texto? Glória a Deus. Aleluia. E aí, como eu disse, hoje eu quero conversar a respeito deste lugar, que é o destino do crente, o lugar que nós anelamos, anseiamos, desejamos, a nossa verdadeira casa, a morada de Deus. E esse é um tema fundamental, urgente, e que frequentemente é pouco abordado. Eu conversava em casa que na história da igreja nós vemos alguns fenômenos. Ora, as pessoas começam a olhar para o céu,
começamos a ser ministrados a respeito do céu, e aí nós começamos a dizer, não, então se o céu está próximo, eu não preciso fazer mais nada, eu não tenho nada a fazer nessa terra, e aí paramos de pregar, paramos de servir a Jesus no sentido de cuidar uns dos outros, porque Jesus está vindo. Acho que na geração passada vivia muito isso. Jesus está voltando, para que eu vou estudar? Jesus está voltando, para que eu vou fazer alguma coisa? É verdade? Quem está mais tempo de crente não era assim? Jesus está voltando, para que eu vou fazer isso? E aí, levanta-se alguns pastores que começam a pregar sobre aquilo que nós devemos, as nossas responsabilidades na terra. E aí as pessoas, não, realmente, Jesus está voltando, mas eu preciso cuidar disso aqui na terra. E aí a gente começa a se envolver só com a terra e esquece que Jesus está voltando. E por vezes o Senhor, na terra, Ele comunica. Porque, por que nós estamos aqui? Qual o motivo? Por que eu e você estamos sentados aqui, já adoramos, ficamos aqui adorando mais de 1 hora, cantando canções ao Senhor e fazemos o que fazemos, vivemos e escolhemos viver para Jesus? É porque nós ansiamos em um dia morar no céu. Amém? Quem quer morar no céu? Eu desejo nela, e o meu coração clama e pulsa por isso. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Às vezes nós caímos na ilusão que a Bíblia não revela os detalhes de como o céu será. No entanto, tem uma frase do Billy Graham que é muito interessante. Ele diz assim: a Bíblia não diz tudo o que gostaríamos de saber sobre o céu, mas nos diz tudo o que precisamos saber sobre ele. Vou repetir. A Bíblia não diz tudo que existe no céu, tudo que nós queríamos saber, porque eu e você somos curiosos. Você fala, será que vai ter bicho no céu? Quem quer saber isso aí? Minha esposa, ela pergunta tudo isso, será que tem bicho no céu? Será que a gente vai se conhecer? Será que isso, aquilo? Só que tem coisas que a Bíblia não responde, mas ela diz o suficiente para que nós nos preparemos e nos preservemos para chegar lá. Amém? E aí eu quero conversar a respeito disso, a respeito do céu. Vamos lá? Vamos? Sim? Pergunta ao meu irmão, fala assim, vamos? Você quer saber? Primeira coisa que o Senhor colocou no meu coração, eu queria falar com os irmãos. O céu é um lugar. Você pode falar comigo e falar assim, o céu é um lugar. A Bíblia revela que um lugar real, uma localização específica. Quando nós falamos do céu, Jesus diz aos seus discípulos que estava partindo para para preparar o lugar para eles. E aí, em João 14, 2 e 3, Jesus diz assim para os discípulos: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vós recebereis para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. Aleluia. Então, a primeira coisa que eu queria dizer para você, o céu é um lugar. E aí, não caia na ideia de que o céu é simbólico, que o céu é uma ideia, que o céu é Ontem eu estava aqui, eu gosto de fazer as coisas ouvindo alguma coisa, ou podcast, ou dificilmente música, mas ouço música também, mas eu gosto mais de ouvir mensagem. Aí eu estava ouvindo um programa esportivo, e aí daqui a pouco eu vi um rapaz fazendo um comparativo. Ele disse, é ficção que nem Harry Potter, ele falando de uma situação, é ficção que nem o Senhor dos Anéis, é ficção que nem um outro livro aí que eu não vou falar qual é o nome para não me dar problema. Na hora eu parei, eu falei, como que é? E aquilo me incomodou tão profundamente que eu fechei o vídeo e falei, não quero mais ouvir mais uma palavra desse rapaz. Porque as pessoas hoje estão dizendo que o céu, porque nós estamos preocupados com a nossa vida, dizendo que o céu é simbólico, é uma ideia, é algo que os crentes estão falando. Deixa eu te falar, o céu é um lugar. Ele tem localização, ele tem, a gente daqui a pouco vai falar disso aqui, é um lugar específico aonde Jesus foi nos preparar morada e logo, logo ele vem nos buscar. Amém? Então coloca isso no seu coração. O céu existe, o céu é um lugar. E este lugar, eu e você queremos ir. A esse lugar, a Bíblia chama de terceiro céu. E aí o Paulo, quando ele diz lá em 2 Coríntios 12, do 1 ao 4, você pode colocar aí, eu vou lendo depois, ele diz que um certo homem, mas na verdade a gente entende que ele está falando dele mesmo,
Mas um certo homem, conhecia um certo homem que há 14 anos foi levado ao terceiro céu. E aí eu queria ler com vocês. Vamos ler juntos? 1, 2, 3, está na tela. Se é necessário. O 2. Conheço um homem, um Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado. E ouviu palavras inefáveis, as quais não é. Uau! Paulo está falando dele mesmo, só que em outras palavras, ele não está querendo se gloriar, como ele começa o texto diz. Não que necessário seja me gloriar ou exaltar a mim mesmo, mas eu conheço um certo homem, ele mesmo, que foi o terceiro céu. E aí, se ele diz que são 3 céus, terceiro céu quer dizer que tem um primeiro e um segundo. E aí, para a gente entender, começar a mergulhar nessa palavra, o primeiro céu que a gente pode ver na palavra, não precisa colocar o texto aí de Deuteronômio, mas o primeiro céu é o céu que nós vemos, o céu onde os pássaros voam, as nuvens estão, onde os aviões voam, a atmosfera da terra. Esse é o primeiro céu. E aí, Deuteronômio, não precisa colocar não, Deuteronômio 11, do 11 a 17, ele fala um pouco disso, fala a respeito do céu, das chuvas, se Deus não interromper as chuvas que descem dos céus e assim por diante. O segundo céu, a gente pode entender que ele está falando o firmamento de Deus, o firmamento dos céus, que é o que nós chamamos de universo, as galáxias, os planetas. E aí, a gente pode ver que em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e 15, Deus diz assim: disse também Deus, haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra, e assim se fez. Então Deus aqui criou as estrelas, criou o sol, criou as estrelas maiores, as anãs vermelhas, as gigantes azul, e as galáxias, e tudo isso. E nós chamamos isso de segundo céu. Mas Paulo está falando de um terceiro céu. E o terceiro céu nós chamamos de a morada de Deus. Esse que é o importante. Só queria falar dos dois só para você saber onde é. Mas a morada de Deus. E aí, é interessante porque o profeta Isaías diz, no capítulo 63, versículo 15, o seguinte: a tenda do céu e olha da tua santa e gloriosa habitação, onde estão o teu zelo e as tuas obras poderosas, a ternura do teu coração e as tuas misericórdias se detêm para comigo. Então nós podemos dizer que o terceiro céu, esse lugar que Paulo foi, é a morada de Deus. Esse lugar é a habitação de Deus e dos seus anjos, como Salmos 33, 13, 14 diz: o Senhor olha dos céus e vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. E esse céu aqui que a Bíblia está dizendo é o terceiro céu. E aí, está comigo? Faz sentido? Consegue? Estão acompanhando? Esse lugar é o local onde o Senhor está, a presença, a plenitude da glória de Deus, um local fixo, vamos colocar assim, estabelecido, para que Ele se revele tal como Ele é. Esse é o lugar, e esse é o lugar da presença, onde Cristo retornou quando foi glorificado. E a palavra diz que Cristo, quando morre, ressuscita, e Ele é assunto aos céus, aos terceiros céus. Amém? Mas é interessante que Paulo descreve esse momento glorioso e diz que foi levado também, além de chegou no lugar chamado terceiro céu, e quando chegou lá, ele foi levado ao paraíso, que no original essa palavra, coloca aí de novo o texto para a gente de 2 Coríntios, e aí vamos ler rapidinho de novo, só para fixar. 2 Coríntios 12,
Ele diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que, aí o versículo 3, sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus sabe, foi arrebatado ao... Está aí? O versículo 4, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Coloca o versículo 4. O 4. Vou ler comigo, 1, 2, 3. Foi? Uau! Ao quais não é lícito para o homem ouvir. Então Paulo está dizendo para a gente que ele foi a um lugar, ele foi ao terceiro céu, e no terceiro céu ele foi levado ao paraíso. E aí, essa palavra paraíso no original, na Septuaginta, ela tem o mesmo significado de jardim. No original grego, paraíso tem o mesmo significado de jardim. Então, ele diz que foi levado a um lugar chamado terceiro céu, e ele foi a um jardim. Que lugar é esse? E aí, Apocalipse 2:7 diz o seguinte: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Está acompanhando a construção? Então, vamos recapitulando. Paulo diz que ele foi a um lugar chamado terceiro céu. Chegando lá, ele foi levado a um paraíso que também é jardim. E aí, o próprio Jesus diz à igreja de Éfeso que ao que vencer, ele alimentará da árvore da vida que está no paraíso de Deus, ou no jardim de Deus. E aí, Apocalipse 22:2, vem comigo, vamos construindo, daqui a pouco vai fazer sentido isso aqui. Diz o seguinte: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então vamos de novo recapitular. João aqui está descrevendo a nova Jerusalém, que desce dos céus, e diz que no meio dessa nova Jerusalém, que é a cidade de Deus, tem uma praça. E nesse lugar, ou seja, é uma cidade, e esse lugar corre um rio. E este rio, a palavra vai dizer que a nascente dele está no trono de Deus. E aí ele também vai dizer que nas margens do rio, de um lado ou de outro, está uma árvore da vida. E ela dá fruto, 12 frutos. De mês em mês ela dá os frutos. E as folhas desses frutos são para curar as nações, para sarar as nações. Uau! Então vamos recapitular? Paulo diz que foi a um lugar chamado terceiro céu. Chegando lá, foi levado a um paraíso, o paraíso de Deus. E Jesus diz que neste paraíso de Deus, a árvore da vida está lá. E aí, depois ele vai dizer que esta árvore da vida, ela está no lugar, na praça central, na praça da cidade de Deus, na Nova Jerusalém. Então nós podemos entender que quando Paulo viu, que João viu, que Jesus escreve, é uma cidade, a Nova Jerusalém, ou o terceiro céu, que tem a sua capital como a Nova Jerusalém. Amém? Estão comigo? E aí, essa cidade chamada Nova Jerusalém, a capital, a palavra descreve que ela é uma cidade enorme. E aí eu queria ler com vocês Apocalipse 21, capítulo 15 e 17, e 15 ao 17. Você pode ler comigo? 1, 2, 3. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, De comprimento e largura, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. o seu comprimento. Aleluia. A cidade, o 17? Vamos lá. Mediu também. 144 côvados. Mediu.
Isso. Uau! O que isso significa na prática? Ele diz que a cidade tem o comprimento, ela é uma cidade, ela tem quadriculada, ela tem as mesmas medidas. Então, e ela mede a cerca de 12 estádios de comprimento. Isso nas nossas medidas, ele está falando de 2.200 quilômetros. Uau! Aí você fala, quanto que é isso? Daqui na Bahia dá quanto, gente? Alguém pode me dizer? Quanto? 1.500. Então quer dizer que daqui no Amazonas deve dar mais, bem mais. Dá 2.000. Imagina você ir na Bahia e voltar a metade do caminho. Esse é o tamanho da cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Mas aí ele diz o tamanho. E diz que de altura 144 côvados. E aí isso traduzindo para a gente, ele está falando de 70 metros de altura. Você tem noção do que é isso? Aquele muro maravilhoso, gigantesco, de 2.200 quilômetros quadrados, aquela cidade maravilhosa. E aí a Bíblia também diz que a beleza dessa cidade é sublime. Aí continua o mesmo texto, só que o versículo 18 ao 21. Vamos ler, você pode ler comigo? 1, 2, 3. A estrutura da muralha... Ô, glória! Continua. Aleluia. O quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, topázio, o décimo, vamos todo mundo? Décimo, o duodécimo, e as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era uma pérola, e a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. Uau! Você consegue imaginar? Vamos recapitular de novo? Paulo diz que foi a um lugar chamado Terceiro Céu. Chegando lá, ele é levado ao paraíso, que também é um jardim de Deus. E aí Jesus vai dizer que neste paraíso de Deus a árvore da vida está, e essa árvore dá 12 frutos, e as folhas desses frutos servem para curar as nações. E aí João, descrevendo esse lugar, diz que a praça da cidade passa um rio, que esse rio corre e nasce do trono de Deus e deságua, e de um lado ou de outro está a árvore da vida. E aí diz que essa cidade, a Nova Jerusalém, é uma cidade gigantesca, belíssima, maravilhosa, a habitação de Deus. Uau! Glória a Deus. E aí também a palavra de Deus diz que nessa cidade existe um monte. Hebreus 12, 22 diz: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia. E aí, olha o que coloca para mim a NVI. A NVI vai dizer que vocês, porém, chegaram ao monte Sião, versículo 22. Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, chegaram aos milhares de milhares, e anjos em alegre reunião. Então, nessa cidade existe um monte. E no topo desse monte está o trono de Deus, a sala do trono de Deus. E diante desse trono, milhares e milhares de anjos estão em festa. Milhares e milhares de anjos estão celebrando a Deus. Milhares e milhares de anjos estão glorificando o nome de Deus. Nessa cidade existe uma festa de celebração, a vitória de Jesus. 24 horas, 7 dias por semana, diante do trono de Deus, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de poder, de majestade, de justiça. Eles estão diante de Deus. Apocalipse 7, 9 ao 12 diz: depois dessas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos,
povos e línguas em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória, a sabedoria, as ações de graça, a honra e ao poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos, amém, aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Neste lugar, nessa cidade, quando eu e você formos para lá, deixa eu te contar uma coisa, nessa cidade não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor. Olha o que Apocalipse 21, 3, 4 diz: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Deixa eu te falar, neste lugar, todo o sofrimento que eu e você carregamos, ele não chega lá. Todas as dificuldades que eu e você passamos nessa terra não têm acesso a este lugar. Lá não tem morte, lá não tem dor, lá não há lamento, não há pranto, pois é o lugar onde o Senhor está, e Ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. A Bíblia diz também que todas as coisas serão feitas novas, e Apocalipse 21, 5, ele continua dizendo: e aquele que está assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas, e acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Lá não haverá mais noite. Apocalipse 22, 5 diz: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os iluminará, e reinará para todos sempre. Neste lugar nós estaremos sempre com Ele, aleluia. 1 Tessalonicenses 4:17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Aleluia. Neste lugar, nesta cidade, não tem mais morte, não tem mais dor, não tem sofrimento. Todas as coisas serão feitas novas. Não há necessidade mais de sol, não haverá noite, porque o Senhor iluminará as nações. Ele estará no meio de nós, Ele habitará no meio de nós. Ele será o nosso Deus e nós o seu povo. Este lugar é o lugar da habitação de Deus. Apocalipse 21, eu estou lendo a Bíblia hoje para acrescentar fé no seu coração e desejar ir para esse lugar. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol nem de lua para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminará, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reinos da terra lhes trazem a sua glória. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhes trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica a abominação e a mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Uau! É para este lugar que nós desejamos ir. É este lugar que nós ansiamos. É este lugar que o Senhor Jesus foi preparar. Esta cidade, a Nova Jerusalém,
É para isso que nós estamos aqui. É para isso, entende por que nós todo dia estamos neste lugar, ou todas as vezes somos chamados, aí às vezes fala, mas por que o pastor fala tanto? Por que ele pede tanto? Por que ele fala, acabou de falar que mas eu estou trabalhando, eu estou sustentando a minha casa. Eu sei disso. Só que tem uma coisa, a nossa vida, ela precisa estar baseada não neste mundo, não nas coisas desta terra, mas ansiando as coisas que são eternas, as coisas que vêm do alto. W.A. Criswell diz o seguinte: o céu é um lugar preparado para aqueles que foram preparados para ele. Não há dor na terra que o céu não possa curar. Não há dor nesta terra que o céu não possa curar. Romanos 8,16 diz o seguinte, Paulo diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos deste tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Nós precisamos olhar com mais carinho e com mais atenção a como nós estamos levando a nossa vida. Este lugar está preparado. Este lugar, o Senhor Jesus foi preparar morada neste lugar. E quando Jesus usa essa expressão, ele está fazendo uma relação com um casamento daquela época. Como funcionava? O noivo, ele vinha até o pai da noiva e deixava com ele, interessado, deixava com ele um penhor, ou como a gente chama do dote. E depois, depois ele dizia assim: toma aqui esse penhor, ou seja, toma aqui a garantia. Agora eu vou voltar para a casa do meu pai e vou preparar a morada em que eu e ela iremos morar. E ele voltava para a casa do seu pai e começava a preparar a terra, e preparar e levantar as paredes, e construir a morada, e construir as coisas aonde eles ficariam. E quando terminasse, o noivo voltava. E aí você lembra da parábola das 10 virgens? As 10 virgens, elas, naquela tradição, a noiva, ela tinha 10 amigas, 10 meninas virgens que iam fazendo a caminhada a gente chama de marcha nupcial, né? Mas naquela época, naquele contexto não era assim. E você lembra que a palavra diz que as pessoas começavam a gritar: o noivo vem, o noivo está vindo, o noivo está chegando. O noivo chegava, buscava a sua noiva e levava ela para a morada, e lá eles se casavam. Jesus disse: eu vou para o Pai. Noiva, eu vou deixar um penhor. A palavra diz que o Espírito Santo é este penhor, a garantia que Jesus voltará. E aí ele diz: eu vou para o Pai, a casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou para lá. Não se turbe o coração, não fique ansioso, não se preocupe. O Espírito Santo está com vocês, ele é a garantia que eu irei voltar. Eu só vou preparar a morada. Espere que eu volto. Mas aí a palavra de Deus está dizendo, e nós precisamos entender isso. Está chegando a hora. O noivo, já começamos a ouvir o barulho da trombeta dizendo: o noivo está vindo. O noivo está chegando para buscar a sua noiva. O noivo vem buscar a sua noiva. E nós precisamos estar prontos. E aí tem algo que o Senhor colocou forte no meu coração. Hebreus 11:8, e aqui eu já estou terminando. Diz o seguinte: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pausa aqui. O texto está dizendo que Abraão foi chamado por Deus, ainda Abrão, saiu da terra dele, para um lugar que Deus mostraria. Só que é interessante que quando você vai ler, Abraão não estava procurando uma terra. Abraão não estava atrás de uma terra. A Bíblia diz que Abraão estava atrás de uma cidade.
Ele estava à procura de uma cidade. E olha como o texto continua dizendo: pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas, como com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque, lê comigo o versículo 10. 1, 2, 3. Porque da qual... Aleluia! Abraão não estava procurando uma terrinha para ele colocar e juntar os paninhos com a sua família. Ele não estava procurando um emprego dos sonhos para ele começar a sustentar a sua casa e ser abençoado. Ele não estava procurando, eu quero viver algo novo. Não, ele procurava uma cidade. Ele procurava uma cidade cujo qual os alicerces são fundamentados e o arquiteto e o construtor é o Deus que fez os céus e a terra. Abraão estava em busca deste lugar, dessa cidade, a Nova Jerusalém. A Bíblia diz que a sua fé ia muito além das coisas deste mundo. Um desejo muito além do que uma terra, do que dinheiro, do que bens, do que realização de sonhos. A fé desse homem buscava uma cidade onde não tem dor, aonde não tem morte, aonde as aflições deste mundo não nos alcançam. Este lugar que ele procurava. Ele esperava por essa cidade, que tem seus fundamentos, e tem como seu arquiteto e construtor o Deus que fez os céus e a terra. Nós precisamos refletir sobre a fé de Abraão, o pai da fé. E ele nos deixou um caminho a ser como exemplo. Pois a palavra diz, em Romanos 4,16, portanto, é pela fé que é de acordo com a graça, para a promessa seja garantida a toda a descendência. Não só aqui da lei, mas também aqui é da fé de Abraão, que é o pai de todos. Ele está dizendo para a gente, ele deixou o caminho, ele nos mostrou uma direção, ele nos deixou um exemplo. Abraão confiou plenamente em Deus, mesmo sem ver a realização das promessas. E esse tipo de fé que nós precisamos buscar definitivamente. Nós ainda estamos muito preocupados com as coisas dessa terra, e está tudo bem. Eu não estou dizendo, então agora eu vou largar meu emprego, vou viver que nem Abraão de nômade, vou comprar uma barraca e vou viajar ao Brasil. Não é isso que eu estou falando. A Bíblia está cheia, repleta de textos que diz que nós viveremos se credes, se me ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Buscar-me-eis e me acharei quando me buscares de todo o coração. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas, essas coisas serão acrescentadas. E tem números, eu ficaria aqui 3 dias só citando o texto. Mas tem uma coisa que a palavra diz: busca primeiro o que vem do alto. A nossa busca precisa ser primeiro pelaquilo que vem do alto. A nossa busca deve ser todos os dias por essa cidade. E aí a palavra diz que, em Hebreus 13:14, se tão somente para esta vida esperar, 1 Coríntios 15, o apóstolo Paulo diz, se tão somente para esta vida esperarmos em Cristo, somos de todos os homens os mais miseráveis. Se sua fé não está somente naquilo que Deus pode fazer na terra, ou melhor, se a sua fé está somente baseada naquilo que Deus pode te dar, pode fazer nessa terra, os sonhos que você tem, os desejos que você tem, que eu tenho, eu quero um carro novo, eu quero isso, o meu sonho é conquistar aquilo, a minha vida está baseada naquilo, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ir para Disney. Se a minha fé está baseada somente nestas coisas, quão miseráveis nós somos. Porque Deus, em toda a sua glória, preparou um lugar aonde essas coisas são fichinha.
Pensa na coisa mais prazerosa que nós temos nessa vida, que você conquistou, que você tem. Não se compara com aquilo que há de se revelar. A coisa mais bela que nós temos aqui é simplesmente um reflexo da glória. É um reflexo daquilo que viveremos. Nós vemos a palavra de Deus, Moisés chega com a planta de um tabernáculo. Um pouco antes ele tem visões, Deus traz revelações para ele. O que Moisés fez? Ele viu algo tão belo no céu que ele falou: eu preciso trazer isso para a terra. Alguém foi lá no céu e viu um tal do Monte Sião e falar: ah é? Tem um Monte Sião no céu? Vai ter na terra também. Mas nós precisamos olhar para o céu. Nós precisamos buscar as coisas que vêm do alto. Nós temos cidades aqui, Hebreus 13, 14. Estou encerrando. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Deixa eu te perguntar, nós temos cidades aqui? Vamos perguntar essa pergunta. Nós temos posses aqui? Você tem coisas que são preciosas para você nessa terra? Tem, sim. Nós temos a nossa família, nós temos as coisas que nós conquistamos, nós temos aquilo que nós sonhamos. Porém, tudo isso não é duradouro. Tudo isso que eu e você temos não durará. Sabe o emprego? Posso tirar, gente? Estou ficando com calor. Sabe o emprego que a gente dá tanto valor? O que acontece? Me conta aí para mim. Foi redundante. Vini, você está trabalhando? Você ganha bem? Suficiente? Deixa eu te perguntar. Como que funciona? Você ganha, você recebe que dia? Último dia útil. Então está chegando. Glória a Deus. Quantos dias dura? 2 dias. Paga as contas. Então mais ou menos assim. Uhul! Dia 30. Hoje esse mês é? Então 31. Uhul! Dia 1º. Esse é o emprego que nós estamos trocando pelo Senhor. Um dia dura a nossa alegria. Um dia. Ah não, mas eu não estou falando, o meu negócio não é dinheiro. O meu negócio é minha família. Às vezes não tem, exatamente. Ele chega e já faz, débito automático. Agora, você sabe que vou ter Pix automático, né? Então, já prepara aí, logo, logo. Ai, a minha família. E aí nós estamos bem com a família. Aí o marido não come o feijão. Esquece. O que você comeu? Você comeu feijão? O arroz? Você deixou você? Ih, não, comi outro negócio. Esquece. Cadê você? Aparece aí. Falou que não vai aparecer, não. Você está entendendo, irmão? Aquilo que temos nessa terra não dura. As coisas preciosas que temos não dura. Porém, aquilo que nos aguarda é eterno. Essa cidade que nós almejamos e esperamos, ela tem como seu arquiteto Deus eterno, poderoso, alfa, ômega, princípio e fim de todas as coisas. Você está entendendo porque nós precisamos olhar primeiro para o alto? Aleluia. Quando nós lemos sobre os detalhes que nos espera, a Bíblia diz: coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, e que não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. O céu é mais do que um destino final, meu irmão.
Aleluia. É uma realidade viva, onde a presença de Deus é tangível, onde decisões eternas são feitas, onde a vitória de Cristo é celebrada, onde a justiça de Deus é plenamente manifesta. Aleluia. E eu queria encerrar com a declaração, a profecia de Isaías, no capítulo 25, o versículo 7 ao 9. Ele diz: e destruirá nesse monte a face da cobertura, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se cobrem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse, e naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardamos. Na sua salvação gozaremos e nos alegraremos nele. Aleluia. Deseje por esse lugar, busque essa cidade, anseie por estar lá, pois não tem nada melhor. Lá o pecado não nos alcança, lá o mal maior do mundo não entra. Mas eu e você, se crermos no Filho de Deus, nós viveremos eternamente com Ele. Uau! Uau! Eu não sei se você está entendendo o quão poderoso é isso. O quão nós devemos ansiar e desejar por este lugar. E aí, encerro. Você me pergunta: o que eu preciso fazer? Como que eu faço para ir para lá? Aí eu vou responder. Romanos 10, 9. A saber, se com tua boca confessares o Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Fique de pé. Feche seus olhos. Comece a levar o seu pensamento às coisas que vêm do alto. Se vier no seu coração o desejo de pedir perdão ao Senhor por tudo aquilo que nós colocamos à frente dEle, à frente daquilo que Ele ordenou, aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele sonha, aquilo que Ele projeta ao meu e teu respeito. O Espírito Santo está falando ao teu coração desde que começou a mensagem a respeito de algumas coisas que você e você temos colocado como prioridade. E eu queria te convidar agora. A primeira coisa, a palavra diz que arrependa-se e creia. Aí sim nós receberemos salvação. Busque no Senhor agora arrependimento. E comece a levar o seu coração às coisas que vêm do alto, pois o noivo está próximo. O noivo vem. O noivo está vindo. Ele está vindo buscar uma igreja preparada. Ele está vindo buscar uma igreja que vai morar no céu. Uma igreja que atrai o céu para a terra enquanto ele não vem. Uma igreja que o desejo de todas as vezes que estamos reunidos, ou aqui, ou em nossa casa, é ver os céus na terra, pois a melhor coisa que há é os céus, pois é o lugar onde Deus está, a nova Jerusalém, a morada de Deus, o lugar da habitação do Senhor. Não há mais morte, não há dor, não há medo. Todas as coisas serão feitas novas. Ah, meu irmão, você está difícil, Senhor. A sua oração tem sido: Senhor, eu não sei mais o que fazer. Eu não sei para onde ir. Eu não sei como fico. Eu não sei se vou. Deus disse: pense naquilo que vem do alto, pois eu vou transformar todas as coisas novas. Aquilo que o mundo velho, a vida velha, as coisas velhas passaram, Ele faz nova todas as coisas. E o mais lindo
é que enquanto Ele não vem, Ele nos permite experimentar vislumbres, relances desta glória, relances, pequenos fachos daquilo que Ele tem a revelar a nós. Então, se é necessário, arrependa-se diante dEle. Comece a falar com o Senhor. Você sabe, eu sei aquilo que eu preciso me arrepender. Aonde é que eu tenho falhado? O que é que eu tenho colocado à frente dEle? Qual tem sido as prioridades da minha vida? Oh Senhor Jesus, nós estamos dispostos à Tua presença. O nosso desejo é pelos céus. Nós buscamos essa cidade cujos seus alicerces estão fundamentados e tem como seu arquiteto e construtor o Deus Todo-Poderoso. Nós buscamos essa nova Jerusalém, as ruas da cidade são de ouro, os seus muros são com pedras preciosas. Há um rio que desce do trono de Deus, e cujo qual alimentará esse rio. Nós beberemos da água da vida, e aos seus lados, às suas margens, nós comeremos do fruto da árvore da vida, e viveremos eternamente contigo, Senhor. Nós ansiamos por este lugar, ansiamos por viver isso, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo, com seus olhos fechados, continue falando com o Senhor. Eu disse o que é necessário fazer para ir para lá. Se com tua boca confessares e o teu coração creres que o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E eu queria perguntar se há no nosso meio alguém que hoje ouviu essa palavra e no seu coração começou a queimar um desejo, um incômodo, ou um sentimento, um impulso, dizendo: você precisa entregar a sua vida a Jesus. Se tem no nosso meio alguém que quer aceitar a Jesus, receber Ele como seu Salvador, eu queria te convidar para você vir aqui na frente, que nós queremos orar por você. Ou, segunda hipótese, alguém que andou neste caminho de salvação, andou neste caminho de redenção, mas por conta das circunstâncias, das prioridades, das coisas terrenas, perdeu-se a prioridade, criou-se uma decepção e te levou para longe deste caminho, interrompendo um processo de salvação. E hoje no seu coração existe o desejo de retornar para Jesus. Eu queria te convidar a vir aqui na frente. E como eu sempre digo, como é que eu sei que eu devo aceitar a Jesus ou entregar a minha vida para Jesus? Agora, no seu coração, está queimando. Fala: vai, é hoje, é agora, é hoje, não é amanhã. Eu quero transformar a sua vida, eu quero mudar de uma vez por todas a sua história, eu quero mudar as coisas. Você sabe que você precisa disso. Vai, é hoje, é agora. O seu coração está desse jeito. Se você está sentindo isso, vem para frente. É o próprio Espírito Santo falando no seu coração: eu desejo fazer nova todas as coisas hoje. Mas para isso você precisa decidir. Vem aqui para frente. Oh Espírito Santo, oh Espírito Santo. E essa mesma palavra diz: se hoje ouvides a voz do Senhor teu Deus, não endureça o seu coração. Se o seu coração está assim, vem. Ah, mas eu sou crente, estou aqui todo dia. Se o seu coração está assim, vem. Oh Espírito Santo. Eu vou dar mais 30 segundos.
Nós podemos aplaudir Jesus.